bom dia. Hoje é 13 de abril de 2023. Estamos aqui diretamente da Faria Lima mais uma vez para o nosso Oriz podcast dessa semana. Enquanto estamos aí todos aguardando, né, mais uma vez, depois da viagem à China do presidente Lula, o anúncio do arcabouço fiscal, tem muita coisa acontecendo nos mercados. A gente teve essa semana dados aí importantes de inflação no Brasil, nos Estados Unidos, e do ponto de vista dos mercados mesmo, né, o que tem chamado a atenção, evidentemente, é a queda do dólar aqui, rompendo, né, aquela barreira dos R$ 5, hoje ali batendo já o 4,90. Então vamos falar um pouco dos mercados em si, o que está acontecendo, né, aqui no Brasil, fora do Brasil, que justifica esse otimismo todo nesse momento. Então, bom dia, Marcos. Vamos lá olhar os dados e tirar conclusões em relação a isso. Então, Caval, acho que vale a pena começar fazendo uma recapitulação aqui, né, para a gente chegar nessa discussão de câmbio, né, que os dados que foram divulgados aí nos últimos dias estão bem relacionados a esse movimento do dólar. Primeiro eu começaria, né, destacando lá fora, né, nos Estados Unidos, saiu ontem, né, o dado de inflação mensal de março, e embora tenha ficado relativamente em linha com o esperado, não fugiu muito do que o consenso estava aguardando de número, né, foi um número com uma qualidade um pouquinho melhor. É um número ainda ruim, né, estamos falando de um núcleo da inflação rodando ali em 0,4% ao mês, né, que é muito alta para padrão americano, né, se a gente analisar, né, fazer vezes 12, 0,4, a gente está falando de uma inflação perto de 5%, está muito longe da meta de 2%. Mas ali olhando um pouco nos detalhes, né, coisas do tipo como aluguel, que vinha com números altíssimos, né, nos últimos meses, né, e é o principal componente da inflação americana, desacelerou. Desacelerou para 0,5% no mês, é um número alto também, mas estava numa média de 0,75, 0,80 nos últimos meses, né? Então, teve um avanço aqui, e é importante dizer que, por exemplo, esses números de aluguel nos Estados Unidos eles são bastante inerciais. Quando eles adquirem uma certa dinâmica, né, eles ficam pairando naquele patamar por um tempo. Então, esse número, né, esse item na inflação americana que é muito olhado e estava pressionando muito o número nos últimos meses, veio mais calmo. Então, eu diria que a qualidade do número veio um pouquinho melhor. Não que o Fed não tenha mais serviço a fazer, não que o Fed necessite cortar os juros tão cedo, mas acho que começa a aparecer já alguns sinais pelo lado de serviços. A gente já estava vendo a parte de bens, né, a inflação de bens desacelerando, e agora parece que acontece alguma coisa dentro da parte de serviços. E só para adicionar ainda no campo da inflação, né, americana, né, que ajuda a explicar isso que a gente vai comentar ali na frente, né, o dólar mais fraco aqui globalmente falando, né, o real mais forte, inclusive. Saiu há pouco, né, agora cedo, o dado de inflação ao produtor, também mais fraco nos Estados Unidos. A gente teve a semana passada dados de salários, né, na divulgação do mercado de trabalho na sexta-feira também com dados um pouco mais benignos. Então, acho que o conjunto das informações que a gente teve aí nos últimos dias na economia americana é de uma inflação começando a querer mostrar números um pouco mais benignos, de maneira geral, né? Acho que isso que acaba ficando aí, né? Então vamos guardar essa informação para daqui a pouco revisitar. E aqui no Brasil, a gente teve o IPCA, né, que foi divulgado também aí, antes de ontem, um pouco abaixo do esperado. O mercado tinha 0,77% para o mês de março, aí de variação mensal, foi 0,71%, pouca coisa abaixo do esperado. Mas é aquilo, né? Talvez seja um primeiro sinal. Os últimos meses, né, constantemente, né, o número acabou ficando mais alto do que o esperado. E também aqui no Brasil, algumas indicações ali na qualidade do número um pouco melhor. A parte de núcleos, né, que o Banco Central olha muito de perto, veio 0,36%, que é metade do que mostrou nos meses anteriores. Bem mais baixo, né? Bem mais baixo. Então, a qualidade do número da inflação aqui no Brasil também foi positiva, né? Então, acho que se a gente pensa e a gente vê muito desejo, vamos dizer assim, da sociedade para uma redução de juros,
a gente precisa ver mais desses números nos próximos meses para a gente caminhar nessa direção, tá? Então, acho que eu diria aí que esses números de inflação ajudaram bem aí o humor lá fora e aqui dentro também. Isso, a meu ver, né, tem se refletido aí num certo bom humor dos mercados, né, que também tem uma ligação com a expectativa com relação ao arcabouço fiscal, né? Nós já fizemos aqui um podcast anterior dedicado a essa questão e temos ainda muitas dúvidas, vamos evidentemente olhar no detalhe quando for anunciado e voltaremos aqui para comentar assim que for divulgado, mas me lembra, Marcos, um pouco daquele momento ali pós-eleição ou mesmo no início do ano, né, quando o ministro Haddad também fez um anúncio ligado ao novo arcabouço, o mercado, vamos dizer assim, dando o benefício da dúvida para o governo, né, a história do copo meio cheio, meio vazio. Parece que o mercado está olhando aí o copo meio cheio. O presidente Lula também fez um afago ao ministro Haddad na reunião ministerial, né, antes da viagem à China. Então, acho que isso também compõe aí, de certa forma, esse quadro aí. Mas é evidente que tem muita coisa que está vindo de fora, né? E aí vale a pena olhar também, Marcos, o que você levantou aí com relação às moedas, Isso, né? exatamente. Assim, vamos pegar como ponto de partida ali o dia em que começou a crise no SVB, né, no banco lá da Califórnia, né, o Silicon Valley Bank, que foi dia 8 de março, 9 de março, aí depende de exatamente o momento que você quer pegar ali. De lá para cá, o dólar perdeu aí cerca de 5% de valor frente às principais moedas do mundo. Aí eu estou pegando o euro, a moeda da Inglaterra, a moeda japonesa, né, que são as principais que compõem essa cesta de moedas. Então o dólar se enfraqueceu por volta de 5%. Tá? Por que é importante pontuar isso? Porque é exatamente o que a moeda brasileira valorizou. Então a moeda brasileira de lá para cá, né, desde o dia 8 de março, apreciou cerca de 5%, já incluindo agora o movimento de hoje. Tá? Então, só para contextualizar que o movimento que a gente está vendo aqui no Brasil não difere muito do que está acontecendo com as principais moedas. Tá? Acho que isso é interessante colocar. E uma outra coisa que também está sendo destacado, e aí é muito específico, né, mas acho que vale a pena colocar, as moedas da América Latina não foram bem nessas últimas semanas. A gente estava vendo do último trimestre do ano passado para meados desse ano, as moedas da América Latina tendo um forte desempenho, exceto a brasileira, e agora parece que reverteu um pouco o movimento, mas o Brasil muito alinhado com o que está acontecendo nas principais moedas do mundo. Então, contra o dólar, né? Contra o dólar, exatamente. Então, esse é um movimento que não é nosso. Assim, a gente tem, talvez, algum motivo... como eu gosto de colocar, né? Você falou aí da história do copo meio cheio. Eu acho que, se você pegar a maior parte dos economistas, desde que foi anunciado o arcabouço fiscal pelo ministro Haddad, os economistas ainda um pouco reticentes. Assim, a maior parte dos economistas ainda tem muita ponta solta nessa proposta. Não dá para trabalhar como garantido que você vai conseguir as receitas que estão sendo colocadas ali. Você tem números que não sugerem uma estabilização da dívida PIB tão cedo. Então, os economistas céticos, a grande parte. Mas você tem os operadores de mercado, os gestores, os traders um pouco mais otimistas. Pelo menos tem alguma coisa na mesa que já dá para começar a discutir, vamos tirar isso da frente. Acho que tem muito isso que está acontecendo nesse momento. Então tem um humor, obviamente, a gente falou do dólar, mas a Bolsa, né, brasileira também nos últimos dias com destaque positivo, né? E o que a gente estava vendo, né, Caval, inclusive, um movimento muito interessante de fluxo, né, que a gente tem comentado aqui sistematicamente, principalmente pelo lado da balança. Mas não é só a balança, né? Talvez isso, inclusive, né, seja um diferencial, né, que o Brasil está tendo nesse momento contra os emergentes da região, né? A gente tem tido um comportamento aí da balança comercial muito, muito forte, né? Um superávit aí de 2 dígitos no mês de março, começo de abril muito forte. E no fluxo cambial, né, que foi divulgado mais recentemente,
ontem, inclusive, né, ele mostrou um superávit em uma única semana de 2,5 bilhões de dólares, e parte desse superávit foi o financeiro, talvez inclusive aí refletido nessa melhora aí dos ativos brasileiros, da bolsa, a valorização da moeda nesse período, né? Sim, e aquilo que a gente tem destacado, né? O Brasil não tem um problema de divisas. Diferentemente de quando a gente lembra alguns outros episódios de crise fiscal que a gente teve, né? Em que a gente também tinha um problema de divisas. Pelo contrário, agora a gente vê recordes de exportação de grãos, soja, milho, petróleo, que não era um item relevante na nossa pauta de exportação, se tornando um item super relevante, ganhando, vamos dizer assim, volume de exportação, ainda que o preço seja menor que o ano passado, quando a gente teve o advento da guerra, a invasão da Ucrânia, né? Então, acho que assim, o dólar aqui tem uma dinâmica positiva, que é reforçada pelo aquilo que está acontecendo lá fora, não é de agora, mas acho que também tem esse contexto global que está ajudando, né? E assim, um outro ponto que pelo menos acho que é importante destacar aqui é que a gente teve o advento da quebra do banco lá na Califórnia algumas semanas atrás, né? E até o momento, né, o que a gente consegue entender de apurar indicadores, né, falas, declarações, é de que não teve maiores repercussões sobre a economia. Então, ao mesmo tempo em que, ao que tudo indica, o crédito por lá também ficou menos ofertado, né, não chega a ser um grande problema, fazendo um pouco do trabalho, né, vamos dizer assim, substitui algumas altas de juros por parte do Banco Central americano. Então, tudo isso joga a favor de você ter menos alta lá nos Estados Unidos, enquanto que você tem outros países como a zona do euro, que ainda tem uma perspectiva de continuar subindo juros por mais algum tempo, né? E o diferencial de juros dos Estados Unidos, resto do mundo acaba caindo. Que é no gráfico que a gente tem aqui atrás da gente, né, que mostra muito esse link entre o que aconteceu com o diferencial de juros entre os Estados Unidos e o resto do mundo, aqui exemplificado pela Europa, né, e a dinâmica do dólar, muito correlacionado. Então, por exemplo, amanhã, né, a gente tem vendas varejistas nos Estados Unidos para serem divulgadas. E o que a gente tem de informação, recolhendo aí dados proprietários de bancos por lá que gostam de divulgar os dados, de que a gente provavelmente terá um dado fraco, mas teria sido um dado fraco. Se, por exemplo, se confirmar esse dado fraco amanhã de vendas no varejo por lá, provavelmente, né, teremos mais uma onda de enfraquecimento do dólar. Então, acho que a gente está muito atento a esses dados americanos aí para ajudar a explicar um pouco o direcionamento da moeda brasileira, assim como as principais moedas do mundo. E nós tivemos também, né, se o tópico é política monetária americana, enfim, também a divulgação da ata, né, do Fed, né, e acho que a sugestão ali é que o Fed está muito mais próximo do final, mais uma vez, né? Eu destacaria 2 pontos, né, na ata, que vai nessa direção. Primeiro é que o staff do Fed, né, o corpo técnico do Fed, né, coloca ali didaticamente, né, que já trabalha com um cenário de leve recessão, né, para esse ano, né, então vai ficando claro essa ideia de que precisa subir menos juros, né. E o segundo ponto, né, que também teve algum destaque, é que alguns membros do Fed, na ocasião da reunião, né, 3 semanas atrás, cogitaram interromper o ciclo por conta do que tinha acontecido com o banco lá na Califórnia. Então, as duas informações são dove, né, são no sentido do Fed talvez não precise tanto juros. E agora que a gente tem essas novas informações, né, de inflação qualitativamente um pouquinho melhor, dados de salário um pouco mais tranquilos por lá, acho que vão confirmando a ideia que a gente tem mais uma alta provavelmente em maio, e aí a de junho acho que fica sub júdice agora. Pois é. Então tudo isso acho que leva a uma reflexão que, né, nós temos feito aqui em podcasts anteriores, né? Nós temos um mundo que é complicado. O ano passado foi um ano muito difícil, né, com guerra, alta de commodities, políticas monetárias muito contracionistas, né? Uma performance muito ruim dos ativos, né? Mas se vislumbrava para 2023 algo muito melhor, né?
onde o Brasil poderia, né, surfar muito bem, né, a onda de uma economia global em desaceleração, de um lado, mas com juros, né, menos contracionistas do que foram no ano passado na margem, né? Ainda preços de commodities benéficos e aqui dentro um ambiente, né, onde eventualmente a valorização da moeda, enfim, pudesse ajudar na desinflação e no trabalho do Banco Central, desde que por trás disso houvesse a premissa, né, do governo minimamente comprometido com uma estratégia fiscal responsável, né? Esse ponto, né, é crítico e certamente teremos mais elementos, como dissemos antes aqui, para avaliar o que vem aí, sobretudo na semana que vem, lembrando que há uma obrigação, né, legal para que o governo até o dia 15 de abril envie ao Congresso a Lei de Diretrizes Orçamentárias, enfim, o que vai ocorrer essa semana, portanto, né, e depois a promessa, né, do arcabouço na semana que vem. Os mercados estão, o mundo, né, de certa forma, está dando muita oportunidade para o Brasil. Cabe a nós, né, aproveitarmos essa oportunidade e não, né, como tem sido recentemente, ter vindo do governo uma grande fonte de ruído, né, na área da política fiscal, ou seja, né, na guerra declarada contra o Banco Central, enfim, questão de meta de inflação. Quer dizer, há de fato, né, condições de termos um cenário econômico mais benéfico esse ano e isso se refletir sobre o preço dos ativos. Tomara que o que está acontecendo essa semana não seja, né, só uma bolha de otimismo dentro desse contexto aí, global que pode, né, continuar favorecendo o Brasil na margem. Sim, é isso. Acho que é acompanhar um pouquinho agora os detalhes da proposta orçamentária, né? Se vai vir alguma coisa a mais, né? Algum detalhamento já essa semana do que vai ser o arcabouço, né? Como vai ser a receptividade da proposta no Congresso. E também dentro daquelas decisões que a gente já tinha comentado bem lá atrás, né, do que estaria para acontecer nesse começo de ano, ainda tem as duas cadeiras do Banco Central, né, que provavelmente serão anunciadas após a volta do Lula da China, né? E também fica essa ponta aí para ser destacada aí nos próximos dias. Sem dúvida. Bom, acho que ficamos por aqui hoje, né? Vamos aproveitar então esse momento aí positivo para os mercados, né? E aguardar nesse sentido aí as próximas decisões aí do governo na área monetária, né? E particularmente na questão fiscal. Um bom dia a todos e até um próximo Oriz Podcast. Bom dia.